Estamos aqui em mais um encontro do programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a convidada Kátia Godoy, que vai conversar conosco sobre as diferentes linguagens da educação. Obviamente que como parceira desse programa, a Márcia, que é da Faculdade Humanas da Saúde e Ney da Faculdade de Educação. Kátia, bem-vinda, obrigado por estar conosco. E aí a questão é o que significa e o que é as diferentes linguagens no processo de formação para a criança, para o professor, para o sistema educacional. Olá. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu vou abordar dois aspectos, né? Primeiro, no que diz respeito à formação da criança. O fato dela entrar em contato com as diferentes linguagens, dança, teatro, artes visuais e música, faz com que ela tenha um desenvolvimento muito diferenciado, porque ela vai trabalhar com uma questão que pouco é trabalhada nas outras matérias ou disciplinas, enfim, nos outros conteúdos curriculares, que é a sensibilidade e a apreciação estética. Então, se passar por essa experiência, é muito importante para a criança, porque faz com que ela veja o mundo de uma outra maneira. Então, além dos conhecimentos específicos, você faz parte de um grupo que argumenta, que defende que a escola ou a formação de qualquer pessoa não é só isso, conhecimento específico. É o conhecimento sensível dessa realidade por meio dessas diferentes linguagens. E essas diferentes, você falou que queria que você repetisse novamente. Quais são elas? Dança. Teatro, artes visuais, e que inclui as artes plásticas, enfim, tudo que trabalha com a questão do olhar, né? E a música. Você diria que seria importante as 4 perspectivas ou uma seria suficiente, uma não exclui a outra? Eu acho importante, desde que possível, né, que a criança passe pelas 4 linguagens durante o processo dela de formação. Não é necessário que ela trabalhe a formação inteira em música ou a formação inteira em artes cênicas. Seria mais interessante que ela pudesse vivenciar todas elas, porque cada uma delas vai favorecer um aspecto do desenvolvimento desse conhecimento sensível. Nós temos aqui, às vezes, uma dúvida, que é o seguinte, por exemplo, artes cênicas. Eu vou confundir esta oportunidade como me tornar atriz ou artes visuais? Eu vou, de repente, me tornar artista? Qual é essa distinção que você faz entre ter acesso à sensibilidade por meio dessa linguagem e algumas pessoas entenderem que aí é mais do que o acesso, já é uma formação? Você vê isso também? Como que é isso? Eu vejo, existe uma grande confusão mesmo. O que acontece é prioritariamente favorecer para a criança essa experiência com qualquer uma das linguagens. Ela pode se tornar uma atriz, ela pode se tornar uma bailarina, ela pode vir a ser uma artista plástica, ou um musicista, uma musicista. Isso pode acontecer, mas não é essa a função da escola. A função da escola é trabalhar a possibilidade, abrir esse caminho para que a criança vivencie esse tipo de proposta, vamos dizer assim. Agora, se ela vai ter a potência, se essa potência ela vai ser trabalhada posteriormente de uma maneira mais técnica, aí sim ela pode se tornar uma artista, viver da arte, se tornar uma artista, ser uma escultora, enfim, ser uma bailarina. Quando você fala, né, assim, a pessoa pode ter esta potência, como é que é essa discussão, né? Por exemplo, quando a criança acha que não sabe cantar ou eu não tenho jeito para dramatizar, eu me sinto incomodada, estou tímida, não quero, não gosto de aula de teatro por causa disso. Como que se lida com isso quando isso faz parte do currículo, vamos dizer, escolar? Então, a questão é trabalhar com a criança de modo que ela não se sinta exposta. Isso atrapalha demais, porque todo mundo tem, qualquer criança, qualquer um de nós
pode desenvolver esse aspecto artístico. Qualquer um de nós é capaz de pintar alguma coisa. A diferença entre você sensibilizar, você provocar essa estesia, que é esse contato com a arte, essa aproximação com esse sentir, é muito diferente da técnica artística, que é trabalhada depois. Então, o que eu vejo que atrapalha muito também é essa confusão, que os pais têm de que o meu filho vai fazer um curso de teatro e ele vai ser artista da Globo, né? Ou vai se tornar um grande ator. Ele pode se tornar um grande ator se for essa a vocação dele, se ele for trabalhado posteriormente. Mas isso não quer dizer que ele não possa atuar dentro do contexto escolar, que ele não possa participar de várias atividades. Agora, isso tem que ser feito com muito cuidado. Nós não trabalhamos a arte para expor ninguém, e sim para fazer com que essas crianças, essas pessoas, esses adolescentes, até na formação de professores, para que eles percebam esse potencial que eles têm de aproximação dessa estesia, dessa sensibilidade. A gente vê, né, Kátia, que é bastante interessante, mas muito complexo, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, você já trabalhou na pedagogia, né? Trabalha na pedagogia e tem a oportunidade na Unesp de desenvolver lá esse trabalho, mas assim, por exemplo, música. Então, há pessoas que dizem, só pode sensibilizar para a música se for músico, certo? Porque senão fica uma situação meia caricatural, que eu lembro que alguns professores faziam, e desculpe caricaturados agora, o meu chapéu tem 3 bicos, 3 bicos tem meu chapéu. Então, parece que a música vem apenas para repetir algumas canções e não chegaria na essência. Como você vê isto? Como formar ou como sensibilizar para tanta diversidade? Como você vê isso? Então, de novo, é um outro aspecto. Vamos falar um pouco da música, que eu acho que ilustra bastante. É muito diferente o trabalho técnico com musicista do trabalho de musicalização. Então, a aproximação com os diferentes sons, o trabalho com a escuta, o trabalho com o canto, é muito, mas muito diferente da leitura de uma partitura. Sim. Então, eu não vejo esse lugar na escola de ensinar os alunos a ler uma partitura, mas sim de perceber quais são os sons, que tipo de escuta pode ser feita, como é que eu consigo ouvir, ter um ouvido pensante, né, para tudo que acontece em termos musicais no meu entorno. Então, isso é muito diferente de um trabalho voltado para o aprendizado de música. Hoje existe percussão corporal, que é uma outra possibilidade. Então, eu não vejo, claro, se a linguagem for trabalhada por um professor formado em arte em uma determinada linguagem, é um lucro, porque ele tem mais familiaridade, ele tem mais instrumental para trabalhar com a criança. Mas isso não quer dizer que o professor pedagogo não possa se utilizar de muitas estratégias para aproximar a criança desse universo artístico. Eu não preciso saber pintar um autorretrato para eu aproximar uma criança da leitura de uma obra de arte, para despertar nela essa apreciação ao que está acontecendo. Sim. E como você vê nos professores de hoje essa compreensão da necessidade do trabalho com arte? Então, eu vejo nos programas que eu participo de formação continuada, eu vejo um grupo mais jovem, com uma visão bem diferente em relação à arte. Eu vejo muita vontade e eles conseguem perceber que esse pode ser um caminho muito interessante para despertar a criatividade, a própria vontade de estar na escola, porque é um ensino, embora dentro do ensino formal,
é um ensino diferenciado, né? Claro, todos os ensinos são diferenciados, a matemática também é diferenciada, mas traz para a criança, ela vai para um ateliê, ela mexe com outros materiais, então o tipo de concretude que ela dá na hora que ela vai trabalhar com arte é diferente. E eu acho que a potência do que eu estou falando está nesse trabalho do diferente. Ela não precisa estar sentada na carteira, ela pode sentar no chão e ela pode pintar um grafite no chão. Ela pode pintar as paredes da escola, depende da proposta. Ela pode ter atividades circenses, é muito gostoso para a criança, é muito divertido. Pode ser trabalhado um clown, um palhaço com a criança. Então, ela sai um pouco até do lugar dela e se transforma num outro personagem. E você está, na primeira resposta, você está dizendo, vou falar uma coisa de cada vez assim. Agora eu entrei na questão do professor, né? Eu estava pensando que a gente pensa no despertar da criança, né? E onde é o lugar dessa linguagem na formação do jovem, na formação dos profissionais da universidade? Na pedagogia, porque esse professor é o que fica com a criança nas séries iniciais e na educação infantil, é ele que fica o tempo todo. Então, eu vejo que aí é um local privilegiado do desenvolvimento desta sensibilidade. Isso, para mim, é um ponto central. E quando for possível, porque depende muito da escola, depende muito do projeto pedagógico da escola, hoje a gente já tem uma lei, né, que favorece isso, uma lei que dá essa sustentação. Mas no nosso país nós temos muitas leis e poucas de fato vão acontecer, né? Então, o professor especialista ele é importante também. Agora, o mais interessante seria se eles trabalhassem juntos, né? Então, o que eu vejo que é complicado dentro do contexto escolar, quando eu vou trabalhar com formação de professores ou quando eu desenvolvo projetos na escola, que eu tenho muitos, o que eu vejo é que os professores não se conversam. Então, eu passo... Dizendo um falo de matemática com de português, que dirá eles com a arte. Não, nenhum deles se conversa. Uhum. Então, o que eu tenho feito é fazer um trabalho de formação, e que, na verdade, eu já nem chamo mais de formação, eu chamo de diálogo, com todos os professores da escola. Porque eu acho que... Que tipo de escola tem te chamado mais? Assim, é do Estado, é particular? Todas elas, mas de uma maneira geral, por eu trabalhar numa universidade estadual, os projetos são mais nas escolas públicas municipais e estaduais, porque aí são projetos de grande envergadura, né? A gente trabalha assim com 3.000 professores, é uma quantidade, são projetos mais longos, então esses é contínuo. Mas eu também vou a escolas particulares quando existe interesse do coordenador. O que eu acho que também é importante falar é que a escola ela funciona se ela tem uma boa coordenação e uma boa direção. Sem o grupo gestor, essas coisas que nós estamos falando aqui não fazem nenhum sentido. São eles que abrem as portas para que as coisas aconteçam. Também uma coisa que assim, nas escolas, né, Kátia, mesmo que não exista, às vezes não existe essa unidade de artes, embora seja obrigatório, todas as escolas têm de educação básica, essa unidade temática ou essa disciplina, as escolas ainda continuam trabalhando muito com a festinha de final de ano. Pois é. E essas festinhas de final de ano, eu vejo assim, aí aquela todas as crianças dançam, aí as crianças dançam, aquelas pequenininhas precisam fazer ali, e os mais velhos agora existem os saraus, né, porque chamados saraus. Agora sim. Os saraus, onde acabei de vir de um, né? Onde o ensino médio apresenta poesia, dança, enfim, o que eles acham de manifestação. Como você vê isso? Ao mesmo tempo não trabalha, faz uma situação como essas festinhas, que às vezes muitos pais adoram, ver o filho dançando. Como você vê isso? E o filho não gosta? E o filho não gosta, chora, e a mãe fica frustrada, e aí entra todo mundo no jogo. Como você vê essas questões de sensibilidade? Eu não vou apresentar esse desenho. Eu não escolhi nem a cor que eu pintei, nem quero.
judiação. Que legal. Eu vejo que é o seguinte, nas escolas esses momentos eles existem. Existem. Então eu não sou partidária de luta armada contra o que já existe. Não vamos excluir. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode transformar esses momentos, né? E partilhar, inclusive, com as crianças, porque elas trazem muitas ideias. E a partir do que eles trazem é que a gente pode desenvolver o nosso trabalho. Então você está dando uma pista, hein? Olha, né? Normalmente, pais, eu acho que acho que o envolvimento dos pais é muito importante. Eu percebo que os melhores projetos, os que a gente vê que conseguem resultados interessantes, é quando os pais estão presentes e são parceiros. Recentemente eu desenvolvi um projeto e primeiro eu fiz uma pesquisa para saber quem eram aqueles pais daquela comunidade. E eu descobri que eram pais pernambucanos. Nossa, isso foi a chave. Porque, na verdade, o que acontecia era que os avós eram pernambucanos, porque nessas comunidades os pais são muito jovens, e uma boa parte dos pais, alguns sim, vieram de lá, do Pernambuco, e alguns já tinham nascido aqui em São Paulo, mas os avós eram pernambucanos. Então, o maracatu foi o nosso tema. E aí foi muito bacana, porque os avós contavam para os pais, que contavam para os filhos, como é que era quando eles moravam lá, o que significava aquele momento, que é uma festa, que tem toda uma ligação com a religiosidade. Então, o que significava tudo aquilo? E a partir daquilo eu montei meu projeto inteiro. E que acabou envolvendo a escola inteira, por conta disso. Então, essa parceria, pais, professores e crianças, ela é central para fazer qualquer coisa. Um outro ponto que eu queria também ver a sua opinião, que é o seguinte, falando na família, há muito estímulo para a área tecnológica. Sim. Vamos comprar um tablet, vamos fazer isso, os brinquedos todos. E como fica, que pista você dá para poder trabalhar com artes? Ela conflitua com a tecnologia, não conflitua, é parceira? Como que os pais podem lidar para pensar também, e nesta área de artes, ao estar aí exposto na compra dos brinquedos, enfim, na vida do filho? A tecnologia é uma parceira da arte. Parceira da arte. É uma parceira. Hoje, os recursos tecnológicos auxiliam demais o nosso trabalho. Então, é também um outro tipo de visão. Sim. Existe uma área dentro da arte que é a performance. A performance, ela é muito estreita com a cultura digital, é bem próximo mesmo. Então, hoje também existe, dentro do universo da arte, não existe essa divisão entre essas linguagens, essa divisão de territórios. Dentro do nosso modo de falar, né, nós dizemos que agora essas fronteiras elas estão muito borradas, elas se misturam. Então, no ensino médio, particularmente, nós temos trabalhado muito com todos esses aparatos tecnológicos. Um celular pode editar um filme. E isso pode ser usado não só para a área de artes, pode ser usado para tudo. Mas é como você usa esse aparato tecnológico de uma maneira que ele tenha sentido. Porque o que eu vejo também entre os jovens, que eles entram no Face. Isso não significa informação de qualidade, né? Ou eles falam que eles dão o Google, né? Eles dão um Google, mas vem uma informação rasa e você faz o quê com essa informação? Então, o que nós professores que trabalhamos com arte no ensino médio, a gente tem trabalhado essa aproximação de usar esses instrumentos tecnológicos por uma busca de verdade. E para a partir dessa busca produzir outras coisas. Então, tá dentro desse lugar, que é o que a gente tem chamado de cultura digital. Então, tudo borra, né? Eu posso dançar e filmar, eu posso buscar uma informação na internet e dessa informação gerar uma exposição, eu posso fazer uma intervenção urbana, que a gente usa bastante, que é fora dos muros da escola, e ao mesmo tempo está passando isso ao vivo para todos os colegas. Então, podemos fazer, oh meu Deus, me fugiu o nome agora, um blog
Blog eles fazem brincando, em 10 minutos tem um blog. É. Outro dia eu fiz uma oficina num parque, na Zona Leste, para trabalhar com GIF. E GIF, então... sei, aquele que é um presentinho. Que gira. Em 2 horas, os meninos adolescentes estavam montando seus GIFs. Então, O que quer dizer GIF? Você sabe? É uma sigla ou é um nome? é uma sigla, mas eu não sei te dizer agora o que quer dizer, não. Qual é a ação? A ação é um formato... Ele lembra um pouco o Snapchat. Isso. É Eu tô uma inscrita, imagem, Gostei dela falando, que ela lembra tem disso. movimento. É uma imagem com movimento. Uma imagem com movimento, e esse movimento ele é contínuo. Certo. Então, o barato do jovem é não saber onde começa e onde termina. Então, como se fosse uma espiral que ela gira, Sim. gira, gira, só que você pode fazer com qualquer tipo de imagem. Ou melhor, é legal criar a imagem e fazer ela ter movimento. Então, está muito ligado à animação. O GIF vem de animação. Então, eles mexem com isso com uma tranquilidade. E esse jovem, né, que aí vai desde o 8º ano para frente, isso para ele é o dia a dia. Só que ele entra no Face, mas não trabalha com tudo isso. Então, o professor de arte pode fazer essa ponte. Não sozinho, com os demais. Fiquei né? pensando um pouco, a parte da arte, né, do trabalho com arte, ela também, em alguns momentos escolares, ela era um auxílio para as crianças que tinham algumas dificuldades ou de relacionamento ou de expressão. Então, em algumas ideias, era que a arte era o lugar para cuidar das sensibilidades, vamos dizer assim, e de um contato maior consigo mesmo. Você acha que esse trabalho com as tecnologias, ela distancia dessa ideia da criança, do adolescente ter um contato maior com suas sensações, com seus sentimentos? Eu acho que isso não muda, eu acho que a arte é o lugar do afeto. Eu já olho de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? O compartilhar, ou entrar em contato com o outro, deveria ser para todas as matérias que estão lá, né? Isso deveria acontecer o tempo todo. É que como o ambiente da arte é um ambiente mais solto, vamos dizer assim, então essas relações elas acontecem com mais tranquilidade, mas também as dissociações. Então a gente olha sempre pelo aspecto, né? Ai, que bacana, vou trabalhar com meu amigo, mas eu também posso não gostar de trabalhar com meu amigo. Isso também acontece e fica explícito. Então, eu acho que eu olho por esse viés, que é o lugar do afeto. Eu não vejo nenhum problema e não acho que a tecnologia isola. Ela isola se ela for trabalhada dessa maneira, dentro do meu quarto, com meu pai na sala, o meu outro irmão no outro quarto, eu me comunico com ele, eu mando um zap para ele. Aí ele já está comunicando, menos isolado. Menos isolado, mas tudo virtualmente. Mas ela sendo usada dentro do espaço escolar, dessa maneira que eu estou colocando, ao contrário, um precisa do outro. Se eu vou fazer um filme, eu preciso de alguém filmando, alguém atuando, alguém fazendo o roteiro, alguém editando, e não dá para uma pessoa fazer tudo. Ao contrário, ele precisa do outro. Acho que a Márcia lembrou de um ponto que às vezes confundiam a visão de arte, na minha opinião. Que era o seguinte, era o professor sensível, como se os outros não fossem, sensível para lidar com as dificuldades de comportamento. Então, educação física, artes, lidavam com os comportamentos das crianças difíceis. E as outras lidavam com a intelectualidade, o conhecimento acadêmico. Essa dicotomia entre o que eu intelectualmente sou e outra, o que eu manifesto. Como você vê isso? A arte pode ajudar aí? Ou ela não deve ajudar? Ela tem outra conotação, pela sua opinião? Eu não usaria o ajudar, né? Não é bem assim que eu vejo. Eu acho que todas as matérias deveriam ter esse olhar que você está se referindo, Neide. Para mim, eu não consigo conceber o professor, né? Quer dizer, qualquer relação de ensino-aprendizado sem que isso aconteça. Porque não tem um momento que eu reparto e eu separo a minha cabeça e eu só penso e outro momento que eu só faço.
deveria de tudo acontecer ao mesmo tempo. Ou melhor, acontece, a gente deveria perceber. Perceber, exatamente. Perceber articulado, né? E eu acho que é Não... esse exercício da percepção. Eu acho só que a gente tem essa facilidade, eu acho que fica mais tranquilo, porque você se liberta de algumas amarras. Porque na hora que você está trabalhando com uma ciência mais dura, vamos dizer assim, então exige um outro tipo de concentração que a escola valoriza, que é o silenciar, é o trabalhar isolado. Isso é muito valorizado dentro do contexto escolar, porque são 40 crianças dentro do... Me referindo a uma escola... Numa escola pública, sim, a gente trabalha com 45 numa sala. Essa é a realidade, né? Então, é melhor que ele esteja na carteira dele, concentrado, fazendo o exercício dele, né? Na hora que você vai para o espaço de educação física, que você vai para a quadra, ou que você vai para um ateliê, ou que a própria sala de aula vira esse espaço de trocas, isso se modificam, as relações se modificam. Agora, Kátia, olha, por incrível que pareça, o tempo já está terminando. Muita coisa para falar, né? E aí a gente tem muita coisa para falar e a gente tem que cortar a pessoa no meio do raciocínio. Não tem problema. Então, agradecer a sua presença aqui, para suas recomendações finais, tipo, rapidinho, tem alguma recomendação, alguma coisa que você queira falar para fechar? O que eu acho que é importante mesmo é que não só a arte, né, mas eu estou aqui falando dela, né, é que ela entre na escola, de fato, né, e essa arte com essa visão mais contemporânea. Não se trata mais de reproduzir os cânones, né, é de produzir outras coisas. Eu acho que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles são muito criativos. O que talvez falte para nós, professores, é saber olhar para essa criatividade, né, buscar isso. É isso que eu gostaria, né? Com essa frase, olhar a criatividade, olhar para os nossos alunos e educandos, eu acho que a gente espera. Mais uma vez, obrigada, né? A Márcia aqui, parceira das provocações, da pergunta, e as pessoas que estão aí, até o próximo encontro nosso. Até lá. Obrigada.